Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Esse é um episódio que Pedro foi chamado a ir à casa de um homem chamado Cornélio, que amava os judeus, não era judeus, mas Pedro chegando lá, aqueles que estavam na casa de Cornélio, a gente vê o relato bíblico, que começaram a falar em línguas estranhas. Quando a gente lê o relato aqui, aparentemente não dá a entender que tinham pessoas de outras regiões. Que língua estranha é essa que está sendo relatada em Atos capítulo 10, a partir do 44? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa que você sabe, né? Você pergunta e a Bíblia responde. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet. Do rádio só estamos no horário da tarde ali, mas estamos transmitindo pela internet para todo lugar, para todo mundo e também pela televisão espalhada pelo nosso país aí. Seja muito bem-vindo. E você já sabe, quem está na mira para responder suas dúvidas, seus questionamentos, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos felizes porque temos mais uma oportunidade, amigo telespectador, de estudarmos a Bíblia, aprendermos mais com Deus e deixarmos que Ele nos ensine aquilo que Ele quer nos ensinar. Quero aproveitar e mandar rapidamente um abraço para o meu pai, o João, para a minha tia Vera e para o esposo dela, o Marcelo, com quem eu falei agora há pouco, a família. Que Deus abençoe a vocês e desejo que vocês continuem sendo guiados por Deus onde quer que vocês estejam. Muito bem, professor. Bom, nós abrimos o programa contando aqui sobre um relato de Pedro e Cornélio. Pedro teve aquela visão do lençol e tal, e depois ele foi convidado a ir na casa de Cornélio, que Deus já tinha dito para que buscasse Pedro lá. E aí Pedro chega lá com algumas pessoas que estavam com ele e encontra lá já um grupo de pessoas, Cornélio e seus amigos que estavam ali. E a Bíblia diz que os não-judeus receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas. Essa pergunta que mandou para a gente, professor, foi a Francis Neide. Ela perguntou o seguinte: gostaria de saber a respeito do dom de línguas, pois é relatado que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu aos discípulos, dando-lhes o dom de línguas, sendo que naqueles dias havia muitos de vários lugares para as festividades, e assim foi-lhes concedido esse dom com o propósito de pregar para esses outros povos que falavam outras línguas e idiomas. Mas em Atos 10, 44 até o 48, fala sobre o centurião Cornélio, que ele e os demais que estavam com ele receberam o dom de línguas. Se o dom de línguas naquele dia de Pentecostes foi com o intuito de passar a mensagem de Jesus para outros povos, qual seria o intuito deles ali naquele momento falarem línguas? Seria esse outro tipo de linguagem? Por favor, tire essa dúvida, tenho muitas dúvidas a respeito disto. E realmente, professor, quando a gente lê o relato, dá a entender que todos ali falavam o mesmo idioma. Por que eles começam a falar em línguas? Não, a leitura aqui atenta dos versos 44 e 48 fica tranquilo de se entender que o dom de línguas aqui era a mesma natureza
de dom de Atos 2, porque o próprio apóstolo diz, e tinha um propósito aqui, que era diferente. O propósito era diferente, mas a natureza do dom é a mesma. Não tinha nada de línguas estranhas aqui. Então eu vou ler dos versos 44 a 48, destacar algumas palavras, e aí vocês vão perceber que não tem nada de anormal aqui no texto. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Ou seja, eles não acreditavam, primeiro, que o evangelho pudesse ser pregado a um gentio, e segundo, não acreditavam que um gentio pudesse receber o Espírito Santo. Então você já vai vendo o propósito aqui. Verso 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Bom, se eles entenderam que ao falar em línguas eles engrandeceram a Deus, é óbvio que foram línguas compreensíveis. Se fossem estranhas, eles não saberiam que estavam engrandecendo a Deus. E aí segue, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, lá em Atos 2, receberam o Espírito Santo? Ou seja, qual é a natureza do dom dado para os gentios? A natureza é a mesma que os apóstolos receberam. A capacidade de falar outros idiomas. Eles eram gentios. E eles falaram de modo que os apóstolos entenderam. E por quê? Olha a pergunta que Pedro está fazendo. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que saíram, que assim como nós, ou seja, assim como lá em Atos 2, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Cristo. Então, lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, eles falaram em línguas ao receber o Espírito, porque foi uma forma de Deus convencer aos da circuncisão, aos judeus, de que aqueles gentios eram sim dignos de receberem o batismo. Então, para convencê-los de batizarem os pagãos, porque eles acreditavam que um pagão não poderia ser salvo, um não judeu não poderia ser salvo, Então, para convencê-los, Deus dá o Espírito Santo para eles, eles engrandecem a Deus de forma que os apóstolos entendem. Pedro diz que o dom que eles receberam é o mesmo que assim como nós recebemos, ou seja, em Atos 2. E depois você vê o capítulo 11, toda uma confusão do porquê que eles batizaram esses indivíduos. E aí Pedro explica em todo o capítulo 11, olha, nós os batizamos porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles, assim como nós, lá em Atos 2, falaram em línguas. Então isso foi uma evidência suficiente para nós de que eles deveriam ser batizados e fazerem parte da igreja. Simples assim. Então se lermos os versos 44 a 48, percebendo algumas palavras-chave, e se depois você ler o capítulo 11, pelo menos até o versículo ali 26, você vê que tudo isso que eu disse é o que está na Bíblia, não tem como ir para a direita nem para a esquerda. Tem nada de línguas estranhas aqui. Muito bem, já que nós abrimos esse assunto ele é muito vasto, E aí vem outros textos que já chegou aqui SMS para a gente, já falando sobre o capítulo 19. Diz o seguinte, eu tenho uma dúvida, em Atos 19, 6, Paulo diz que Paulo impôs as mãos sobre os discípulos e eles falaram em línguas e profetizavam. Que tipo de línguas estranhas era essa? E aí eu acrescento, Por que eles profetizavam? O que ele estava dizendo ali? Atos 19, 6 diz o seguinte, aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles, então começaram a falar em línguas estranhas, aqui na linguagem de hoje, viu, professor? Essa aí tu tem que excluir da sua vida. E anunciar também a mensagem de Deus, ou profetizar. Qual que é a explicação desse trecho também? É o mesmo? Aqui tem um outro propósito, um pouquinho diferente. Primeiro, o termo estranhas não existe no original grego, tá? Então, é a Almeida Revista e Corrigida e a nova tradução na linguagem de hoje que fizeram o desfavor, de colocar esse termo, porque ele não existe. Ainda bem que a Almeida Revista e Atualizada já tirou esse termo, porque ele traz mais confusão do que ajuda. Até porque a palavra língua,
do grego glossa quer dizer idioma. Então, como você, idioma estranho, não tem lógica, tá? Então, essa palavra estranhas não existe no texto grego original. O que existe é língua. Então, eles falavam língua e profetizavam. Nós não sabemos o conteúdo do que eles profetizaram, tá? Mas nós podemos ver no contexto o propósito de o apóstolo impor as mãos sobre eles e eles falarem línguas. O verso 10 nos explica. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui o propósito não era como o de Atos 10, convencer de que aquelas pessoas deveriam ser batizadas, porque esses aqui já eram judeus. O propósito aqui era capacitá-los a pregar o evangelho na província romana da Ásia durante os próximos 2 anos, porque ali haviam judeus e gregos. Então o contexto é bem claro. Lendo o verso 10, já vemos que o propósito aqui foi de capacitação para a missão. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo mais um SMS que acabou de chegar aqui e eu estou achando o texto bíblico. Olha a pergunta aqui. Gosto muito do programa, que sempre tira as minhas dúvidas, enriquece meu entendimento. Eu queria saber o que Salomão quis dizer na sua pergunta. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Em Eclesiastes 3:21. Por favor, me esclareça. Vamos ver aí, professor. Eclesiastes 3:21. Nesse contexto, o que acontece? Salomão ele está querendo demonstrar que ele está assim, numa fase negativa da vida, né? E Provérbios ele está naquela fase mais positiva. Então aqui ele está tentando mostrar, ele está filosofando, e também com razão, não é? Que não existe diferença entre um ser humano e um animal na hora da morte, tá? Então vamos ler aqui, ó, desde o verso 19 para você entender o 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, né? O mesmo princípio vital que Deus soprou nas narinas dos nossos primeiros pais e nós recebemos, obviamente. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Olha aqui o propósito, ó. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Ou seja, aqui ele está demonstrando o seguinte: se alguém disser que o fôlego de vida do ser humano sobe ou desce, ou dos animais sobe ou desce, isso é irrelevante, porque no fim das contas, todos vão para o mesmo lugar quando morrem, para o pó da terra. Mas quando vamos para Eclesiastes 12:7, ele já está aqui mais um pouco menos negativo, e aí ele dá uma explicação melhor, dizendo o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito, que é o fôlego de vida, volte para Deus que o deu. Então antes ele fala daquela forma, né, para tentar mostrar que não tinha vantagem nenhuma entre ser humano e animal. Não há uma vantagem do ser humano em relação ao animal na morte, porque todos vão para o pó da terra. E aqui ele já esclarece melhor, né, que o fôlego de vida, seja do ser humano, seja de um animal, não importa de quem seja, pessoa boa ou má, ele volta para Deus. E este fôlego de vida, esse princípio vital, Deus vai devolvê-lo para o ser humano na ressurreição e para os animais quando ele recriá-los na nova terra. Ok, muito bem. Eu queria dizer para você que você pode mandar a sua pergunta pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.int, o nosso Instagram, @namiradaverdade, e temos ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Mande a sua pergunta aí para a gente, como por exemplo, acho que é Delma, perguntou pelo nosso Instagram. Ela diz o seguinte, professor, ou ele, qual o motivo de Deus colocar à prova Abraão no sacrifício de seu filho Isaque? Penso eu que foi pela desobediência e não
e em não confiar na promessa de Deus em relação ao seu filho prometido. É isso mesmo? Não. Na verdade, meu irmão, o propósito foi revelar para Abraão algo mais do plano de salvação, tá? E o próprio Cristo interpreta Gênesis 22, que é o capítulo que você citou, o próprio Cristo interpreta Gênesis 22 dessa forma. Olha o que diz aqui João capítulo 8, vou ler para você a partir do verso 56, olha que interessante. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não me detendo no aspecto em que Cristo aqui se apresenta como divino, né? Ele fala aqui que Abraão viu o dia dele e se alegrou por isso. Por quê? Porque em Gênesis 22, quando ele oferece o filho único dele, e Deus dá um substituto que é um cordeiro, ele entende de forma mais plena que o plano da salvação envolveria o quê? Um substituto. Então Deus fez aquele teste, primeiro, para ele entender mais sobre o plano da salvação e que existia um substituto. Mas ele também fez isso por causa dos anjos. Por quê? Porque os anjos, nós temos que entender o seguinte, os anjos fazem parte de todo esse conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Na verdade, eles foram os primeiros ali a serem envolvidos. E os anjos não são oniscientes. Eles precisam entender o plano de salvação e as coisas de Deus. Então, para eles realmente saberem que Abraão merecia realmente ser o pai da fé, e para eles entenderem um pouco mais o desenrolar do plano de salvação, Deus também fez aquele teste por esse motivo. E 1 Pedro 1,12 nos mostra essa necessidade que os anjos têm de aprenderem mais sobre o plano de salvação. Por quê? Porque eles não são oniscientes como Deus, né? Então diz o texto o seguinte, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos prega o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Ou seja, os anjos anelam pesquisar, entender, se aprofundar nesse assunto. Então foram esses os dois principais motivos. Ensinar a Abraão sobre a vinda do Messias e mostrar para os anjos algo mais sobre o plano de salvação. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria apresentar para você, como sempre a gente apresenta aqui um curso bíblico gratuito, um estudo bíblico. Agora eu estou oferecendo para você o curso bíblico, o Sábado da Criação. Esse é o mais novo curso bíblico que nós lançamos aqui na Novo Tempo e eu queria apresentá-lo a você mais uma vez. Para você ter esse curso bíblico aqui, que está nas minhas mãos, sem pagar nada, você vai receber aí na sua casa direitinho. É só você ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. Você diz, ó, eu quero o curso bíblico sobre o sábado, que o Na Mira da Verdade está oferecendo, e você vai fazer um cadastro e vai chegar, ou se você já tem um cadastro, você vai solicitar esse novo estudo bíblico para você se aperfeiçoar mais nos ensinamentos da Palavra de Deus e entender essa questão do sábado. Por que esse povo aí da Novo Tempo fala tanto do sábado? O sábado da criação, a história do sábado por toda a Bíblia, para você entender exatamente o que é o sábado e por que nós ainda o guardamos obedecendo o que está na lei de Deus. Peça hoje mesmo o curso bíblico, o Sábado da Criação, ou então ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Nós vamos para um pequeno intervalo, aproveite o intervalo, faça suas perguntas, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo e você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101 ou então nas nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade e tem ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Eu quero pegar uma pergunta aqui do Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Obrigado pela sua audiência. Mande as suas perguntas para a gente aqui. Essa pergunta aqui foi do Luiz Carlos Schneider. E a pergunta do Luiz Carlos é a seguinte. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, está escrito: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes os lançou no inferno, colocando-os em abismo tenebroso, reservando-os para o juízo. Porque Deus permitiu que Satanás e muitos outros anjos caídos que não fossem para o inferno e sim habitassem a terra, e outros anjos ficaram no inferno, como está escrito em 2 Pedro? Pela lei de Deus, quem está no inferno ou no céu não pode sair de lá, conforme diz a parábola de Rico e Lázaro? Será que esses anjos caídos que estão no inferno servem ao propósito de castigar os seres que estão lá? Sou da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada em Curitiba. Eu acho que você precisa explicar de um modo geral essa questão aí, viu, professor? Que tem mais de uma questão envolvida. A questão do inferno, que se baseia também lá em Lucas 16, né? E essa questão de que os anjos foram expulsos, que ele entendeu que parte foi para o inferno e outra parte foi para a terra. Como é que é isso? Não, aí o irmão não entendeu corretamente, porque não seria lógico, irmão, Deus mandar uma parte para o inferno e outra parte atormentar todo mundo aqui na terra. Não foi isso que aconteceu, ó. Ou vice-versa, uma turma que vai estar lá no inferno atormentando aqueles que para lá foram. Não tem lógica, né? O que você tem que ver é o que Apocalipse 12 diz, para onde que esses seres foram expulsos. Aí você vai entender depois o que 2 Pedro 2,4. Apocalipse 12 diz assim, ó: por causa disso alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, o diabo foi lançado com os seus anjos, você pode ver Apocalipse 12, 7-9 também, na terra. Então, não foram jogados no inferno. Aí você pergunta, mas então por que 2 Pedro 2,4 fala de inferno? Na verdade, irmão, esse termo, inferno, é um termo latim. Ele não deveria estar nas nossas Bíblias, porque a Bíblia não foi escrita em latim, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma partezinha de Daniel em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, o ideal é preservar o termo quando não há uma tradução, diríamos assim, equivalente, tá? Por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia preservou o termo original, que não é inferno. Diz assim, ó: pois Deus não poupou os anjos culpados, mas os precipitou, entregando-os aos antros tenebrosos do Tártaro, guardando-os para o julgamento. Veja, se o Tártaro fosse o inferno, Deus não estaria guardando eles para o julgamento, eles estariam sendo julgados já, porque eles estariam no inferno. Então, o que é Tártaro aqui? Na filosofia grega, é uma espécie de um compartimento do inferno, mas não para o autor de origem hebraica. Tártaro não se refere a um lugar físico, mas a uma condição de trevas morais. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Deus entregou esses anjos aos antros tenebrosos, ou seja, às trevas morais, reservando-os para o julgamento. Então eles não podem estar no inferno agora, porque senão eles já estariam sendo julgados. Mas como eles estão sendo reservados para o julgamento, aqui na terra, sobre essas condições de trevas morais, porque eles abandonaram o estado de pureza deles, então isso indica que o inferno não existe hoje. Existirá sim no futuro um lago de fogo, como diz Apocalipse 20. Então veja 2 Pedro 2,4 não como uma referência a um lugar, mas a um estado. Deus os entregou ao Tártaro, ou seja, a um estado de trevas morais por abandonarem o estado de pureza deles.
Tem um outro texto que pode comprovar isso para você. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, quando Jesus Cristo expulsa demônios de algumas pessoas, aqui no versículo 29, olha o que os demônios dizem. Eis que se puseram a gritar, que há entre nós e ti, filho de Deus? Será que vieste para cá para atormentar-nos antes do tempo? Ora, se eles estão tendo esse diálogo com Jesus, é óbvio que eles não estão em tormento. Eles mesmos sabem que o tormento, o castigo deles está no futuro. E se você ler Apocalipse 20, dos versos 7 a 10, você vai ver que esse castigo será após o milênio. Então o próprio demônio sabe que ele não está no inferno hoje, que ele está aqui na terra, numa condição de trevas morais, né? E que ele será jogado no lago de fogo no futuro, tá? E quanto à história do rico e Lázaro, não vou me deter agora para nós irmos para outras perguntas também, mas ali quando nós lemos, irmão, é simplesmente uma parábola. Ela não pode ser um relato literal, porque primeiro, você vê que a distância entre o céu, e ali no grego também no inferno é Hades, você vê que a distância entre o céu e o Hades é muito pequena, né? Então, se aquilo for literal, nós temos que interpretar que o céu e o Hades são vizinhos. E aí, quem está no céu vê quem está sendo atormentado no inferno, ou seja, quem está no céu nunca vai ser feliz plenamente, e quem está no inferno vai ver quem está no céu vivendo do bom e do melhor, ou seja, vai sentir inveja, ódio para todo sempre e o pecado não termina nunca. Então, é uma parábola, uma narração fictícia, usada para ensinar uma lição moral, que é a lição dos versos 29 a 31. E outro detalhe, na parábola do rico e Lázaro não tem um espírito ou alma no inferno, é um corpo. Porque o indivíduo que está no suposto inferno, que aqui é chamado de Hades, né, que seria o mundo dos mortos, ele pede para Lázaro, para Abraão dizer a Lázaro, molhar o dedo na água e refrescar a língua dele. Um espírito não tem língua, então é um corpo que está ali. Então esses textos, irmão, usados para ensinar a imortalidade da alma, na verdade eles não ensinam a imortalidade da alma, quando nós os analisamos mais profundamente. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. Quem mandou essa foi o Paulo. Ele é de Londrina. Ele diz o seguinte: responda essa, professor. Sou de Londrina, Paraná, adventista removido e tenho uma dúvida. Me ajudem a entender. João 2,19, Jesus respondeu aos fariseus que ele, Jesus, destruiria o templo e em 3 dias ele o levantaria de novo. Qual e que templo ele reergueria, ou ele reergueu? Templo é a mesma coisa de santuário? O templo já não existia nos céus? Olha a dúvida do Paulo aí, professor, com relação a esse templo que Jesus disse. Aqui, ó. Vamos ler o verso seguinte. João 2:20. Então os judeus lhe disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, mas tu o reerguerias em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Por isso, depois que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele falara assim e creram na Escritura, bem como na palavra que ele havia dito. Então, o templo que ele se refere não era o templo de Jerusalém, não era o templo celestial, era o próprio corpo dele. Como ele iria morrer, né, e permanecer no cálculo inclusivo de tempo 3 dias e 3 noites na sepultura, então ele fala, eu tenho o poder de destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias, ou seja, eu tenho o poder para morrer, mas eu posso ressuscitar em 3 dias se eu quiser. Então é isso que ele está se referindo. Você lendo os versos 20 a 22, você já tem a resposta. Muito bem, nós estamos aí vivendo, professor, no mês de junho, que é um mês cultural de festas juninas no nosso país, né? A pergunta que o André fez aqui no nosso Instagram é o seguinte: posso fazer fogueira para assar milho e fazer comidas típicas de São João? Meu nome é André e moro em Recife. E aí, professor? Tem problema? É pecado eu fazer uma fogueira lá e
mesmo que seja na festinha de São João, lá do meu bairro ali, para assar um milho, comer umas paçoquinhas, uns amendoins aí, sei lá. Tem uns cristãos que têm, diríamos assim, que não têm uma maturidade espiritual e pensam que se participarem de uma festinha assim, mesmo que seja entre família ou entre amigos, sem bebida alcoólica, sem nada, eles já estão idolatrando. Nós temos que entender, de certo modo, que cada pessoa tem um nível de maturidade espiritual e não devemos brigar com esses irmãos. Mas também não podemos permitir que esses irmãos briguem conosco por pensarmos diferente. Eu não vejo nenhum problema nisso, até porque Paulo, em 1 Coríntios 8, quando ele está falando exatamente dessa questão de carnes sacrificadas a ídolos, ele dá alguns conselhos. Ele diz o seguinte, verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, veja, era uma comida sacrificada mesmo aqui envolvida. Não é que nem uma festa de São João, eu não vejo ninguém dedicar, eu vou dedicar esses alimentos para São João. Primeiro porque ele está morto, Nós que cremos na mortalidade da alma sabemos que não existe nenhum santo no céu. Então, não existe São João vivo, E aqui diz assim, no tocante a carnes sacrificadas a ídolos, que sacrificavam num templo e depois vendiam no mercado ou açougue, Sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há só um Deus, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, percebe? Tem alguns que têm uma consciência mais fraca na fé, digamos assim. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos, no contexto carne sacrificada a ídolo, Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a servir de tropeço para os fracos. Então, olha o conselho dele, Então, quem pensa que é errado e que é ruim, então não faz. Agora, quem sabe que não tem mal algum, E você não se sente mal por isso, você não se sente adorando ninguém fora Deus além disso, também não tem problema nenhum. Então, essa é uma questão simplesmente de consciência de cada pessoa e cada um tem que respeitar a opinião e o nível de maturidade espiritual um do outro. Ok, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui uma pergunta, eu tive que ir ali no Google para ver se realmente estão falando isso. Meu amigo, vê se você consegue responder aí. A questão é a seguinte, professor, é verdade que existem indícios bíblicos e históricos que Paulo era gay? Quem escreve isso deve estar de brincadeira ou deve ser um palhaço de circo, Rapaz, eu estou olhando aqui no Google, rapaz, e não é que tem gente falando sobre isso, professor? Mas tem gente falando de tudo. Qual era o espinho na carne de Paulo? Ele era gay? Gente. São Paulo foi um homossexual egodistônico. Ah, rapaz, olha só. Não, é uma viagem na maionese que eu vou te contar um negócio. Nós não temos nem que pensar em dar crédito numa besteira dessas, O espinho na carne de Paulo não tem nada a ver com isso. Quando você lê 2 Coríntios 12, 7 a 10, é bem provável que seja uma enfermidade física, Porque até em certos momentos, por exemplo, em Gálatas, acho que foi Gálatas 5, Gálatas 4, deixa eu ver, Paulo fala de uma enfermidade física que ele tinha e que os Gálatas não o renegaram por isso. Vamos ver se eu acho aqui se é Gálatas mesmo. Mas essa ideia de Paulo lutar contra a homossexualidade, isso é gente que não tem o que fazer e quer inventar moda, Você tem que ter respeito para com as coisas que você lê. Por exemplo, eu vou pegar um livro de um autor
e vou colocar nele palavras que não existem, isso é uma falta de respeito, sem demonstrar que é uma ignorância sem tamanho. Com a Bíblia é a mesma coisa, eu não posso colocar na Bíblia palavras que não existem, conceitos que não existem. Isso se chama no meio teológico de exegese, ou seja, você coloca algo ali ao texto. Não, tu faz o contrário, você faz a exegese, você tira do texto o que ele quer te ensinar. Então essas pessoas, sinceramente, não tem nem que dar conversa para elas, tá? Então vamos ver aqui Gálatas, onde é que Paulo fala. Aqui, ó, por exemplo, Gálatas 5:11, ó. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Para alguns eruditos, não para todos, temos que reconhecer isso, o próprio fato de Paulo assinar a sua carta com letras grandes dá a entender que ele tinha um problema de visão. E aqui em Gálatas tem um outro texto além desse, vamos ver se é. Gálatas 4:14, ó. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo, não me revelasses desprezo nem desgosto. Antes, me recebesses como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então, o espinho na carne é bem provável que seja uma enfermidade na carne. Provavelmente, alguma sequela da visão que ele teve de Cristo na estrada de Damasco, quando ele havia ficado cego. Então, tira da sua cabeça essa ideia de Paulo lutar contra a homossexualidade. Alguém que é homossexual e quer encontrar uma desculpa bíblica para ele continuar praticando a homossexualidade. É mais honesto você dizer assim para Deus, Deus, eu tenho tendências homossexuais, o senhor me ajuda? Do que colocar ideias ali ao texto. É uma falta de respeito para o contexto bíblico. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo, olha só a questão que vai estar no ar. Melhor explicar claramente essa questão ou passagem de que Deus seria julgado. Não ficou bem o quanto dito na semana passada. Creio que Deus não se submete a isso. Parabéns pelo programa. Será que Deus vai ser julgado? Nós falamos isso a semana passada e aqui chegou novamente a pergunta porque acho que não ficou claro. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta. A pergunta que ficou então para esse bloco é sobre uma melhor explicação na questão de que Deus será julgado. Nós falamos isso no programa passado e o Mônaco fez essa pergunta novamente. Seria melhor explicar claramente essa questão ou passagem que Deus seria julgado. Não ficou bem claro o quanto dito na semana passada. Creio que Deus não se submete a isso. E aí, professor, de fato Deus será julgado? A Bíblia fala sobre isso? Como é que é? A Bíblia é bem clara em dizer isso. Só temos que entender a forma como isso vai acontecer, né? O irmão pode estar imaginando que Deus vai ser julgado, por exemplo, como nós, né? Ao ser humano é avaliado por Deus. Então alguém vai avaliar Deus para ver se Deus é bom ou não. Não, não é desta forma. Mas a Bíblia fala de um julgamento de Deus. Em que sentido? Vamos ver. Primeiro, vamos ler Romanos 3, verso 4. Eu vou ler aqui numa outra tradução, tradução ecumênica da Bíblia, que diz assim: claro que não. Deus deve ser reconhecido verídico e todo homem mentiroso, conforme está escrito, aqui está fazendo uma citação do Salmo 51:5, se eu não me engano. É preciso que sejas reconhecido justo em tuas palavras e que triunfes quando te julgam. O texto claramente diz que Deus tem que triunfar quando o julgam e que ele tem que ser reconhecido justo nas palavras dele. Agora, em que sentido? Você tem que lembrar o seguinte: Satanás, quando foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, ele enganou tantos seres celestiais, tantos anjos, que ele trouxe um terço para cá com ele. Então, muitas coisas não ficaram claras. Então, o que Deus tem que fazer?
Deus tem que permitir que os anjos vejam os resultados do pecado e do que os anjos maus fazem, para que o caráter deles seja vindicado, diríamos assim. Para que ninguém tenha dúvida alguma de que Deus é justo e que Deus é bom. E Ele permite que isso aconteça, como eu expliquei na semana passada, por meio de um juízo chamado juízo pré-advento. É uma primeira fase do juízo que ocorre antes da volta de Jesus. E nesta fase, Deus, quando faz o juízo, Ele abre registros do céu, não é? E permite, vou pegar essa outra tradução aqui, e permite que os seres celestiais acompanhem todo o processo judicial dele. Então é nesse sentido que Deus é, entre aspas, julgado e justificado. Os anjos podem ver que a maneira como ele lida com o pecado, os pecadores, é correta e que as acusações de Satanás eram todas falsas. Então é nesse sentido. Então veja Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Se Deus agisse como nós humanos pensamos que ele tem que agir, ele simplesmente abriria esses livros, esses registros, só para ele. Ou ele nem teria esses registros. Ele diria simplesmente o seguinte: olha, eu estou julgando cada ser humano, eu sei o que faço e acabou. Mas não. Deus prefere, entre aspas, ser julgado, ser avaliado. Ele quer que o universo veja que ele é justo. Ele quer que ninguém no universo tenha dúvida alguma de que ele lidou corretamente com o pecado dos pecadores. Então é nesse sentido que Deus é julgado. O caráter dele é vindicado pela forma como ele procede com o pecado dos pecadores. Então foi isso, irmão, que eu quis dizer. Eu espero ter sido mais claro para você agora. Ok, muito bem. Agora nós vamos ver uma pergunta que foi mandada em vídeo para a gente. Se você quer mandar uma pergunta e aparecer aqui no Na Mira da Verdade, mande para o nosso WhatsApp. O número é 12 98283 0099. Nesse WhatsApp você só pode mandar a sua pergunta por vídeo, tá bom? Nós vamos ver a pergunta do Everton, que mandou aqui para a gente. Vamos lá, Everton. Olá, boa noite, Tito. Boa noite, professor Leandro Quadros. Gosto muito do programa, assisto todos os dias. Eu amo demais o professor Leandro Quadros. Um dia quero ser igual a ele. Professor, no verso 2 de Gênesis 1, fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Existia águas antes do princípio? Me responda essa minha dúvida. Everton, obrigado por você acompanhar o programa, por gostar do nosso trabalho. Que Deus te abençoe, meu irmão. E obrigado pela sua pergunta também. Realmente, o Everton, aqui em Gênesis 1:2 mostra que no princípio, quando Deus criou o planeta Terra, ele era um planeta sem forma e vazio e apenas haviam águas aqui. Havia águas. Diz assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ou seja, não era arredondada e achatada nos polos, não é? Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a luz do sol não chegava aqui. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Então, existiam águas, sim, só que a vida marinha ainda não existia, porque a vida marinha foi criada no 5º dia da criação, tá? Isso aqui está em Gênesis 1:20, ó. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E aí no finalzinho, houve tarde e manhã, o 5º dia. Então realmente existiam águas no princípio, mas não existia vida.
a vida nas águas passou a existir a partir do quinto dia. Muito bem, mais uma pergunta aqui pelo SMS, deixa eu ver aqui, quem mandou foi o Rodrigo, de Paulínia, São Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Olá, amigos, boa noite, assisto sempre o programa e gosto muito. Sou membro da Congregação Cristã no Brasil e lá o ancião da igreja afirmou que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus. Porque ele explicou que tem coisas ali que é Satanás falando e nem tudo é Deus. Eu gostaria de saber se isso procede, pois fiquei em dúvida. Afinal, a Bíblia é ou não a palavra de Deus? Ou melhor, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A afirmação deste irmão ela é extremamente perigosa para a fé. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus e só contém a palavra de Deus, eu, ser humano, posso decidir o que é palavra de Deus e o que não é. E, meu amigo, muitos teólogos que seguem, por exemplo, aquele método de interpretação que ninguém deveria seguir, método histórico crítico, tá? Muitos dizem, né, que a Bíblia tem mais um tom humano do que o sobrenatural. Então, essa metodologia, talvez, que está por trás da crença desse irmão, é perigosíssima, né? Porque se a Bíblia só contém a palavra de Deus, então eu sou o juiz. Eu, ser humano, eu sou juiz, aí eu digo, não, isso aqui é palavra de Deus, não, isso aqui é palavra do homem. Aí isso é palavra de Deus, isso aqui é palavra do diabo. Não, eu não posso fazer isso. Eu não tenho autorização para isso. O que Provérbios 30 diz? Sobre alguém que tenta acrescentar qualquer coisa ou tirar algo da palavra de Deus. E eu vou te mostrar que a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, qualquer indivíduo que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e aí ele passa a dizer o que é e o que não é, ele é um mentiroso, de acordo com a Bíblia. Não importa o nível acadêmico que ele tenha, tá? E que a Bíblia é a palavra de Deus e não a contém simplesmente, 2 Pedro 1, 19, 21 é muito claro, é mais claro que o sol ao meio-dia, só não aceita quem não quer. E aí quem não quer não tem o que fazer, né? Só Deus e ele depois que devem de se acertar. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia, o que é nenhuma? É nenhuma mesmo, tá? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não tem palavra humana, é palavra de Deus, na linguagem do ser humano, obviamente. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o texto é claríssimo, nada do que está na Bíblia foi por inspiração humana ou do diabo, muito menos dele. Tudo é inspiração divina. O que acontece, sim, é que Deus comunica suas verdades num sotaque ou numa linguagem humana. Então encontramos o linguajar humano. Aqui existem vários estilos literários que são humanos, né? É apenas uma forma de transmitir, mas a palavra é de Deus. A Bíblia, Jesus até mesmo diz em João 10, 34, falando da Escritura, tá? Você vê em Lucas 24, 27, verso 44, que a Escritura era composta de lei de Moisés, profetas e salmos. Jesus diz aqui, vamos ver se eu recordo o texto. Acho que é João 10, 40 e... Vamos ver aqui.
Não estou lembrando do texto. É um texto em que Cristo fala que a Escritura não pode falhar. Aqui, é João 10:35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra e a Escritura não pode falhar, então olha, para ele a Bíblia não contém a palavra de Deus. Para ele a Bíblia é a palavra de Deus. Outro texto, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, este irmão que lhe falou isso está totalmente equivocado. Nunca faça uso do método histórico crítico para interpretar a Bíblia, porque você vai tirar todo o sobrenatural da Bíblia, você vai fazer da lógica humana o juiz da Bíblia. Nós usamos o método histórico gramatical, que aceita a Bíblia como ela está, e interpretamos a Bíblia com a própria Bíblia. Muito bem, professor. Muito bem. Com essa nós encerramos, então, o programa de hoje. Terminamos falando sobre a Bíblia, que é a razão do nosso programa, não é isso? Exatamente. Obrigado aí pelas respostas, baseando-se na palavra de Deus. E a você que nos acompanha, a gente se encontra na semana que vem. A gente se encontra no próximo programa, professor. É isso aí, Tito. Deus te abençoe. Obrigado, amigo telespectador e amiga telespectadora. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, né? Os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Mais uma vez, obrigado por você fazer o programa acontecer. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau!